O Alexandre de Moraes decretou o trânsito em julgado da sentença do Bolsonaro, né? Com isso, ele já começou o cumprimento da pena e não tem mais recursos na primeira turma. Isso é errado, como eu falei no outro vídeo, é uma coisa ruim, ele deveria ainda ter pelo menos direito aos embargos infringentes, já expliquei isso num vídeo mais cedo, mas o fato é que agora abre-se uma nova possibilidade, que é a revisão criminal. Eu tinha falado sobre isso já no outro vídeo, que tem uma chance da revisão criminal ser julgada na segunda turma. E na segunda turma, como vocês sabem, há 3 pessoas que são contra a condenação do Bolsonaro. Essa chance é uma chance pequena, porque primeiro tem que ver para quem que vai cair o sorteio desse negócio. A gente tem 2/3 de chance de cair com algum... 2/5 de chance de cair com o Gilmar Mendes ou com o Toffoli, o que seria muito ruim, e 3/5 de chance de cair com o Fux, com o André Mendonça ou com o Cássio Nunes, o que seria muito bom. Agora, independente disso, a coisa teria que ser votada na turma e, eventualmente, isso vai também para o plenário, teria que ser votado no plenário. Existe a possibilidade da revisão criminal se livrar o Bolsonaro? Em tese, existe. Eu falei sobre isso aqui. Seria um caminho muito rápido para resolver esse problema. O pessoal faria a revisão criminal, a segunda turma, que agora tem o Fux como integrante, poderia votar e livrar o Bolsonaro. E aí acabou, meu amigo. Se realmente ficar decidido que vai ser votado na segunda turma e for votado e ganhar 3-2, que seja, o Bolsonaro está livre, né? Acabou esse processo todo. Você pode alterar a decisão toda do processo contra o Bolsonaro. Eu falo para vocês, eu acho isso muito pouco provável. Eu vejo que o STF vai tentar fazer manobras para resolver esse problema, para tentar dar um jeito de impedir que isso aconteça. Mas eu não sei como é que vai acontecer. É a chance que nós temos nesse momento para livrar Bolsonaro ainda a tempo da eleição do ano que vem. Eu sou o Peter Turguniev, esse é o Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Tá na hora do almoço e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Né? Então tá aqui, ó, sem margens. Na primeira turma, Bolsonaro insiste na revisão criminal. É o último recurso possível após o fim da fase recursal da trama golpista. A gente falou sobre isso num outro vídeo, né? O que é a revisão criminal? Revisão criminal é um recurso que é admissível mesmo depois do trânsito em julgado, em 2 situações. Caso haja alguma ilegalidade patente na ação que condenou, né? Ou seja, não tem mais recurso, já foi condenado, mas houve uma ilegalidade patente. Ou então caso surja uma informação nova. Então, por exemplo, a revisão criminal foi muito usada na época que começaram os exames de DNA para absolver pessoas condenadas por estupro, né? Porque você conseguia fazer o teste agora e determinar que a pessoa não tinha como ela ser o estuprador. Então agora você tinha uma informação nova, uma informação que na época que a pessoa foi condenada não havia teste de DNA, não havia esse tipo de coisa, você não sabia, né? Então agora você tem uma informação nova. Então são as 2 situações em que se admite a revisão criminal, né? E, bom, no caso do Bolsonaro, informação nova, eu não sei se eles têm alguma coisa. Pode ser que eles tenham guardado alguma coisa na defesa para usar justamente como informação nova na fase de revisão criminal. Ou então, o mais provável é que eles aleguem realmente nulidade do processo, ou seja, aleguem que houve coisas absurdas no processo e com isso tenha que ser revisto, né? O Fux certamente pensa isso, o voto do Fux deixou muito claro que esse processo todo do Bolsonaro é um processo totalmente inválido, né? O STF sequer seria o local correto de fazer esse julgamento, né? Então, o que estão falando aqui é isso, olha só, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro estuda recorrer à revisão criminal para tentar reverter a condenação por tentativa de golpe de Estado agora que o STF declarou o processo encerrado. O processo encerrado, em termos jurídicos, disse transitado em julgado, tá? Quer dizer que acabou, parou, não tem mais recurso, né? O pedido, considerado o último instrumento possível depois do trânsito em julgado, virou a nova aposta no entorno do presidente. A revisão criminal só pode ser apresentada quando a ação termina de forma definitiva, ou seja, o que aconteceu hoje, o Alexandre de Moraes determinou o trânsito em julgado, né, e depende de argumentos excepcionais, como surgimento de novas provas ou de erro evidente na condenação. Eu já falei isso para vocês também, e certamente houve erro evidente na condenação, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Embora seja raríssimo e quase sempre rejeitado, o recurso passou a ser tratado como uma alternativa real dentro da equipe jurídica. O movimento é visto como uma tentativa de manter algum caminho aberto no STF. Há também expectativa sobre qual ministro ficará responsável pelo caso, pelo regimento interno. Uma eventual revisão criminal iria para a análise da segunda turma, formada por Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. E aí que eu falei para vocês, eu fiz o meu vídeo sobre isso há uns dias atrás aí, e falei, olha só, se é porque não está claro isso no regimento interno do STF, tá? Mas se ficar definido que realmente vai ser votado na segunda turma, amigo, o Bolsonaro ganha, pô, dá 3-2. Você tem alguma dúvida? Você acha que o Nunes Marques vai votar contra o Bolsonaro? Você acha que o André Mendonça vai votar contra o Bolsonaro? O Fux já deixou claro que é a favor do Bolsonaro. Ah, mas o Fux é prevento, o Fux é suspeito, ele não pode, é impedido
porque ele já participou do julgamento na outra turma, não pode julgar nessa turma. Você não pode participar de julgamento em outra instância no mesmo projeto. Isso daqui é um processo novo. Então, eu não sei se ele seria impedido não, tá? Mas mesmo que por hipótese ele seja impedido, lembra que o Alexandre de Moraes é impedido também de julgar esse processo, né? Porque ele é vítima do processo. Então ele não poderia julgar esse processo do mesmo jeito, né? Então, ou seja, só o Fux fala, não, mas eu vou jogar, eu vou votar. Eu sou impedido, mas eu vou votar. Vou votar nesse negócio aqui, né? Então, a gente sabe como é que funcionam as coisas no STF, né? Impedimento é uma mera sugestão. Então, se votar, tem 3 votos a 2 e pronto, tá resolvido o problema. 3 votos a 2, o Bolsonaro tá livre. Vai acontecer isso? Eu adoraria que acontecesse. Eu não creio, não sei como é que vai ser. E também tem um entendimento que é curioso sobre como é que isso se aplica na questão da ficha limpa. Porque lembra, a grande preocupação desse pessoal é matar o Bolsonaro politicamente, muito mais do que prender ele mesmo, porque ele sabe que isso é uma palhaçada, ele sabe que não teve tentativa de golpe nenhuma, todo mundo sabe disso, qualquer um que olhar para os fatos sabe que não teve nada, né? Mas o que eles fazem em questão é de matar o Bolsonaro politicamente. Então, entenda, a lei da ficha limpa fala que se você foi condenado num tribunal em segunda instância por uma pena tal, você é inelegível pela duração da pena e mais 8 anos, né? Então, Bolsonaro, no caso, seria 27 anos mais 8 anos, ou seja, seria quase 30 anos de inelegibilidade para o Bolsonaro. Muito pouco provável que o Bolsonaro, que já está com quase 80 anos de idade, muito pouco provável que ele ainda tenha alguma chance de se candidatar a alguma coisa, né? Agora, como é que fica com a revisão penal? A revisão penal anula o processo inicial, você pode entender, pode ser, dependendo de como seja julgada a coisa, que o pessoal entenda que, sim, isso anula a pena do Bolsonaro, mas não os efeitos da lei da ficha limpa. Ou seja, ele continuaria inelegível ad infinitum, mas poderia ficar livre, né, estaria livre, coisa e tal. Isso atenderia os interesses principais que você tem lá em Brasília. Então, por isso eu não descarto haver alguma coisa na revisão criminal. E ainda permitiria, com o Bolsonaro livre, que o Alexandre de Moraes pleiteasse o fim da Magnitsky com o Trump, né? Não sei se o Trump vai facilitar para ele, mas enfim, vamos ver como é que vai surgir, como é que vai seguir isso daqui. É uma hipótese que é possível, mas de novo, não botem muitas esperanças nessa história não, tá? É o mesmo caso, o pessoal tem falado muito sobre o habeas corpus da dona Altair, né? Dona Altair é uma senhora da Bahia, se não me engano, que entrou com habeas corpus a favor do Bolsonaro e coisa e tal, e que está sendo julgada na segunda turma o habeas corpus dela, né? E que em tese, na segunda turma, vocês sabem, em tese pode ter realmente uma decisão favorável ao Bolsonaro. Mas aí que tá, essas decisões todas no STF, elas são discutidas, né? Então, assim, eu não sei se isso tem alguma chance no final das contas. A chance que existe é essa. Como que eles querem, muito mais do que prender Bolsonaro, é tirar ele da vida política, talvez um acordo desse tipo consiga ser feito. E, de novo, Peter, mas é um absurdo o Bolsonaro ser proibido de concorrer à eleição e coisa. Eu também acho. Só que, veja, ele ir para casa é o mais importante para ele se recuperar no final das contas, né? Primeiro que ele continua atuando politicamente. Aí depois, meu amigo, a política brasileira, você sabe que nada é definitivo. Ou seja, ok, ele está proibido de se candidatar agora. Eu tô achando nessa altura que vai ser muito difícil ele se candidatar em 2026. Extremamente pouco provável, mas... né, dependendo de quem ganha a eleição ano que vem, dependendo de quem sejam os ministros indicados para o STF, dependendo de um monte de coisa, o STF anula a coisa toda ano que vem mesmo e acaba com essa história toda, né? Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Não sei, acho que o mais provável é não ter nada, mas vamos ver, a possibilidade existe. Se não tiver nada com a revisão criminal, o Bolsonaro vai ficar mesmo 27 anos de cadeia? Não creio. Eu acho que ainda vão tirar ele de lá, o que eles vão esperar só é a eleição do ano que vem. Mas vamos ver como é que vai ser a coisa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.